Meus amigos, o negócio não tá muito bom pra Cazé TV e nesse vídeo eu vou te explicar o que tá acontecendo. Vou te explicar como eu, Aloísio, se eu fosse o estrategista de YouTube da Cazé TV, como eu contornaria toda essa situação de crise que eles estão vivendo neste momento. A primeira coisa é entender o que aconteceu. O que aconteceu foi que o Marcelo Adnet, que é uma figura pública, que é um cara que tá na Globo há muitos anos, acredito que ele tenha saído da Globo e ido pra Cazé TV, inclusive eu fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre a Cazé TV, o vídeo já tá com mais de 4 milhões de visualizações, muitas pessoas falando que a Cazé TV é da Globo. E um dos indícios é que muitos apresentadores saíram da Globo e foram pra Cazé TV. Eu, se fosse apresentador, gostaria de estar mais na Cazé TV do que na Globo. Eu penso dessa forma. Hoje eles são a sensação do momento. Se eu trabalho com esporte, eu automaticamente quero estar com os melhores. Eles vão transmitir a Copa do Mundo do ano que vem. Obviamente, eles são os melhores. Então, isso pra mim não é um ponto que dá pra chegar em uma conclusão de que eles são da Globo. Porque eles hoje são os melhores e, consequentemente, se você é um bom jornalista, você vai querer estar com os melhores. O segundo ponto que eu vi lá nos mais de 2.500 comentários foi que eles têm exatamente os mesmos direitos de transmissão. Eu também acredito que isso é só uma coincidência. Por quê? Quem dá os direitos para a Cazé TV é a Live Mode, que é uma empresa que foi criada para negociar direitos de transmissões. Então, com certeza, a Live Mode também vende esses direitos para a Globo. Então, até aí tá tudo certo. Mas depois do que aconteceu, antes de ontem, recentemente, aí, dia 21, 22, se não me engano, o que aconteceu foi, para te contextualizar se você tá sem internet, o Marcelo Adnet fez uma brincadeira falando que a Polícia Federal encontrou um pendrive dentro da casa do Cazé. E é exatamente isso que aconteceu com o Bolsonaro. A Polícia Federal invadiu a casa do Bolsonaro, entrou na casa do Bolsonaro e encontrou um pendrive ali. E o Bolsonaro falou que ele entraram no banheiro e depois saíram com o pendrive. Uma confusão típica e clássica de política, que não é a praia do Cazé. Vamos entender como o Cazé cresceu. O Cazé ele era um streamer. Ele reagia a coisas e ele, obviamente, podia reagir a notícias de esquerda e notícias de direita. E ele poderia agradar e atrair o público de direita e o público de esquerda. Só que a partir do momento que o Cazé deixa de ser um streamer e passa a ser um apresentador esportivo, porque o Cazé não reagia só a lances de futebol, ele reagia a tudo, ele reagia a vídeos da internet. Mas desde que a Live Mode, que era a dona do esporte interativo, que era um grande programa de esportes do Brasil, que fazia ali uma transmissão, um futebol mais com a linguagem do jovem, um negócio mais descontraído. Depois que a Live Mode comprou a Cazé TV e transformou a Cazé TV no esporte interativo 2.0, a partir dali, o Casemiro começou a atrair público de diversos times. O Casemiro, ele é vascaíno assumido. Se o Casemiro só reagisse a vídeos do Vasco, ele atrairia só a base do Vasco. Eu tenho um amigo, o João, que inclusive foi graças a ele que eu fiz o meu primeiro vídeo na internet, um dia eu conto essa história aqui no YouTube, que ele só faz vídeos sobre o Corinthians. Ele mora em Belo Horizonte, ele ama o Corinthians. Desde que nós éramos moleques, ele só vivia com camisa do Corinthians. Ele tem um perfil no Instagram hoje, que já deve ter mais de 100 mil seguidores, só de Corinthians. Então, consequentemente, ele não tem torcedores do Palmeiras, certo? Então ele pode falar mal do Palmeiras, porque ele não precisa agradar ninguém do Palmeiras, certo? E é aí que o Cazé precisa ter um cuidado, porque como ele transmite jogos, ele transmitiu agora a Copa do Mundo de Clubes, ele transmitiu a Copa do Mundo da FIFA, ele vai transmitir a Copa do Mundo do ano que vem, inclusive, ele acaba atraindo pessoas que gostam de diversos times, pessoas até, acredito que gringos, que assistem times internacionais, acredito que eles devam se inscrever na Cazé TV também, deve ter ali uma parcela, canais com menos de 20 milhões de inscritos que nós gerenciamos, nós conseguimos ver ali porcentagem de pessoas de outros países, acredito que a Cazé TV tem assim, até porque se tiver transmitindo algum jogo grande, você pode entrar no YouTube que a Cazé TV vai aparecer em destaque, por quê? Porque a taxa de clique da miniatura da Cazé TV, da thumbnail da Cazé TV,
é muito alto. Todo mundo que digita ali, ó, jogo tal, aparece Casé TV, todo mundo clica e isso aumenta a taxa de clique. Então, a Casé TV aparece aí, com certeza, não só para espectadores do Brasil, mas para espectadores do mundo que gostam, obviamente, de futebol. Como a Casé TV tem uma audiência mista e uma audiência gigantesca, a gente costuma dizer que a Casé TV furou a bolha da internet. É difícil furar a bolha da internet. Por exemplo, o Felipe Neto conseguiu furar a bolha da internet. Ele tinha a peça de teatro dele e tudo mais. Mas o Whindersson conseguiu furar mais a bolha da internet que o Felipe Neto. Você concorda comigo? Se eu virar pra minha avó talvez saiba quem é o Whindersson, mas não sabe quem é o Felipe Neto. Tá entendendo? Vou dar um outro exemplo. A Luísa Sonza, se você não sabe, ela começou dentro do YouTube. A Luísa Sonza, ela conseguiu furar a bolha da internet. Todo mundo sabe quem é a Luísa Sonza. Mas a Mari Nolasco, que se você não conhece é uma youtuber, que começou exatamente igual a Luísa Sonza, ela não conseguiu furar a bolha da internet. É difícil furar a bolha da internet. O Casé conseguiu furar a bolha da internet. E ele cresceu muito rápido. Eu trabalhei com um cliente que nós iniciamos a produção do canal dele com 80 mil inscritos, produzimos até 10 milhões de inscritos. E ele não conseguiu furar a bolha da internet. Ele é totalmente da internet. E foi um crescimento aí astronômico que demorou aí mais ou menos uns 5 anos para poder acontecer. E a Casé conseguiu fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Conseguiu ultrapassar 10 milhões de inscritos. E hoje eles possuem mais de 20 milhões de inscritos dentro do YouTube. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando você é muito grande, hoje nós gerenciamos canais gigantescos, eu sempre oriento esses canais a não se envolver em religião, não se envolver em política e não se envolver em futebol. Porque se você levantar a bandeira, você vai dividir a sua audiência. Ah, Aloysio, mas aí eu não posso ser eu na internet. Você tem que escolher. Se você quiser ser muito forte, aqui a gente tem que analisar o trabalho, não analisar com razão e não com emoção. Se você quiser ser muito forte com aquele determinado público, com aquela pequena parcela da sua audiência e levantar a bandeira, tá tudo certo. É uma escolha estratégica sobre o seu posicionamento. Se você quiser crescer e furar a bolha, você vai... Obviamente, estou falando do YouTube. Aloysio, tem um monte de cantor que levanta bandeira? Beleza, estou falando do YouTube, tá? Você vai precisar ser neutro. Você vai precisar ser neutro. Quanto mais neutro você for, mais comercial você é. Quanto mais neutro você for, mais rápido o seu canal cresce. Quanto mais neutro você for, mais dinheiro você ganha. E batendo na tecla mais uma vez, isso é uma escolha estratégica. Diversas pessoas crescem levantando bandeira, crescem defendendo uma tribo, crescem batendo em uma tecla. Tá tudo certo. Faz parte do posicionamento estratégico dessa pessoa. Clientes gigantescos que nós atendemos, nós optamos por crescer mais rápido. Nós optamos por este posicionamento estratégico. E este posicionamento estratégico, a Casé acabou. Acredito eu que eles inicialmente tenham ido por este lado que eu estou falando aqui, ido por um posicionamento neutro. Em algum momento, acredito que já estamos muito grandes, já somos o número 1, podemos falar qualquer coisa que nós não vamos ser cancelados. Tem este ponto também. Quando você é muito grande, é mais difícil você ser cancelado. O que é 300 mil inscritos que eles perderam nos últimos 2 dias? Perto de 20 milhões. Financeiramente para o YouTube, acredito que vai ser um impacto financeiro insignificante, mas financeiramente para marcas, acredito que a Casé possa sim ter um impacto financeiro aí, possa sim ter patrocinadores não querendo se associar à marca da Casé TV por conta de um posicionamento político. Principalmente marcas que possuem um posicionamento político bem definido ou marcas que gostam do posicionamento neutro. Pode ser que eles não queiram se associar à Casé TV. Como eu, Aloysio, se eu fosse o estrategista de YouTube da Casé TV, tamparia este buraco. Temos aqui 2 opções. A primeira opção é meter o louco, fingir que nada aconteceu. A audiência, não só no Brasil, no mundo, tem memória curta. Então vai passar 2, 3 meses, eles nem vão lembrar, tá? Isso é fato. Essa seria a opção 1. A segunda opção seria emitir uma nota, seria fazer um vídeo. Eu iria por essa segunda opção. Eu iria
pela opção de fazer um vídeo, porque isso geraria mais engajamento. Isso faria com que mais pessoas talvez desinscrevessem, dependendo do que for dito, ou talvez reverter-se essa situação. E como eu faria esse posicionamento, essa nota oficial? Dizendo que nós somos a favor, o clichêzinho básico, né? A favor da liberdade de expressão. Se fosse o contrário, se acontecesse alguma coisa do partido de direita, do partido de esquerda, vamos brincar, é o nosso jeito. Eles levantam sempre a bandeira, é futebol do nosso jeito, é o nosso jeito. O nosso jeito é zoar o time A, o time B, o time C, o lado A, o lado B, o lado C. Eu bateria nesta tecla. Porque aí ia reforçar o senso de quem gosta desse posicionamento, ia reforçar a comunicação com esta tribo. E quem desinscreveu ia falar, é verdade, deixa eu continuar aqui para eu ver. Agora eu quero ver se eles vão zoar o pessoal de esquerda como eles zoaram de direita. Agora eu quero ver. Só que aí você ia ter que sustentar isso, né? Não adianta falar isso e ser de fato um canal de esquerda. Tem que falar isso, ó, nós somos da zoeira, galera. A gente vai zoar independente de qual lado for. Aí você vai ter que zoar o outro lado também. E aí tem que ver quem é que manda. O Casemiro, eu acredito hoje que ele não deva ter aqui, pela experiência que eu tenho de mercado, 20% da Cazé TV. Com toda a certeza do mundo, tem gente que manda mais que ele ali dentro, com toda a certeza do mundo. As decisões não partem dele. E aí tem que entender quem é que vai tomar a decisão de falar. Vocês realmente podem falar sobre tudo. Vocês realmente podem zoar. E este vai ser o posicionamento. E isso cria uma casca ali de ser incancelável. Os caras têm ali a liberdade de expressão para poder zoar. Esse é o trabalho deles. Se eles não tivessem essa característica, eles estariam na Globo, eles estariam no SBT, eles estariam em uma emissora de TV. Mas não, eles estão na internet. Eles estão no YouTube. E essa é a mágica da internet, você poder se expressar. Isso é fato, é fácil de explicar isso. Eu optaria por essa segunda opção, emitir uma nota e, obviamente, botar um pano quente ali em cima de toda essa situação. Não demoraria muito para soltar essa nota, porque cada dia que passa eles estão perdendo inscritos. E com toda a certeza do mundo, eu já fiz isso em outras situações, com problemas até mais graves que esse, e deu certo, então acredito que essa estratégia vai funcionar no caso da Cazé TV também. E você que está aqui até agora e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e me fala aqui embaixo se você quer acompanhar a estratégia de YouTube de outras pessoas também, canais brasileiros, canais estrangeiros, pessoas que você admira. Se você quiser entender o que essa pessoa está fazendo dentro do YouTube, comenta aqui que eu vou fazer um outro vídeo para poder explicar qual é a estratégia de YouTube que essa pessoa está utilizando e como eu melhoraria essa estratégia. Se inscreve para não perder e eu te vejo no próximo vídeo.